Imagine, é madrugada, o mundo está quieto e você está deitado. Talvez o sono não tenha vindo, talvez esteja perdido em pensamentos sobre a vida, o trabalho, a família. Lá fora, tudo parece em paz. Nenhum barulho além do som distante do vento passando pelas árvores, até que de repente algo rompe o silêncio da noite. Um som tão profundo que atravessa paredes, janelas e ossos. Não é um trovão, não é o alarme do celular, não é um grito humano. É um som que não vem da terra, é a trombeta. Nesse exato instante o coração dispara, o ar parece mais pesado, um frio sobe pela espinha, as mãos podem até suar. O momento que você ouviu falar tantas vezes chegou. Não há mais dúvidas, não há mais espera. O rei está voltando. Mas antes mesmo de processar o que está acontecendo, uma pergunta urgente surge na alma. O que vai sair primeiro da sua boca? Maranata ou misericórdia? Charles Spurgeon dizia que a volta de Cristo é como o nascer do dia depois de uma noite longa e densa, inevitável, mas surpreendente para aqueles que se acomodaram na escuridão. É algo que não pode ser impedido, mas que pega de surpresa quem não viveu esperando. A. W. Tozer nos alertava: o mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E o toque da trombeta será o som que encerra a guerra, o chamado para apresentar o que fizemos com o tempo que nos foi dado. Imagine um soldado no meio de uma guerra. Ele pode até tentar descansar, mas nunca dorme sem estar vestido para a batalha. A arma ao alcance da mão, a armadura no corpo, os ouvidos atentos. Porque ele sabe que a ordem pode chegar a qualquer momento. Assim é aquele que vive aguardando o toque final, pronto em espírito, mesmo quando o corpo está em repouso. Mas aqui está algo que muitos não percebem. A prontidão não nasce em momentos espetaculares. Ela não é construída apenas nos dias de culto, nas grandes conferências ou nas experiências emocionantes. Ela se forma no dia comum, nas conversas de casa, nos pensamentos que você decide alimentar ou rejeitar, nas escolhas silenciosas que ninguém aplaude. É fácil parecer pronto na hora do louvor, levantar as mãos, cantar alto, mas a trombeta não julgará o volume da sua voz no domingo, e sim o peso da sua obediência na segunda-feira. E é aí que tantos se enganam. Confundem religiosidade com preparo. Acham que estar dentro de um prédio chamado igreja significa estar seguro. Pensam que cantar "Vem, Senhor Jesus" garante que realmente querem que ele venha hoje. Mas a verdade é que muitos cantam esperando que a vinda seja adiada, porque sabem, no fundo, que não estão prontos para encarar o olhar do Mestre. Talvez você nunca tenha parado para se perguntar isso de forma séria. Se esse som ecoasse agora, qual seria a sua reação? Você sentiria a alegria de quem vê um amigo querido chegar depois de anos de espera? Ou sentiria o peso do medo de quem sabe que adiou demais decisões eternas? Correria para os braços daquele que ama? Ou pediria mais tempo, mesmo sabendo que o tempo já acabou? Essa é a pergunta que vai guiar cada minuto desta mensagem. Porque no dia em que a trombeta tocar, não haverá chance de mudar de lado. A decisão será revelada no instante em que o som encher o ar, e a resposta não será inventada na hora. Ela já está sendo construída agora, no modo como você vive, no que você valoriza, no que você guarda no coração. Hoje nós vamos juntos abrir os olhos para o que realmente significa estar preparado. E no final, eu vou ler um trecho raro de Charles Spurgeon que muitos pregadores teriam medo de citar hoje. Não saia antes de ouvir. E antes da gente continuar, este vídeo e pregação é estudada e revisada manualmente e isso dá trabalho. Então, se quer nos apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos e se você não fizer isso, pode ser que justamente aquele aviso de Deus que você mais precisa acabe não chegando até você. Dito isso, bora pro vídeo. Existem momentos na caminhada com Cristo em que tudo parece estranhamente calmo. Não há vozes do céu rasgando o silêncio. Não há visões grandiosas para confirmar que estamos no caminho certo. Não há acontecimentos extraordinários que façam o coração saltar. É como se o mundo espiritual estivesse parado, como se nada estivesse acontecendo. E é exatamente nesse cenário que muitos se confundem, achando que Deus se afastou ou que deixou de agir. Mas, na verdade,
Ele está trabalhando de forma tão profunda e cuidadosa que só será possível entender o que estava acontecendo quando o tempo certo chegar. Pense em Noé. Durante anos, ele ergueu a arca sob um céu limpo, martelava madeira, encaixava vigas, ajustava cada detalhe sem ouvir um único trovão, sem sentir o cheiro de chuva, sem ver nuvens escuras se formando. Para quem passava e observava, parecia pura loucura, um esforço inútil. Mas o que eles não sabiam era que aquele aparente silêncio era, na verdade, uma contagem regressiva invisível para o dia em que o céu se abriria e as águas cobririam toda a terra. Deus não estava inativo. Pelo contrário, estava controlando cada segundo, aguardando o momento exato em que o juízo viria. É nesses períodos que o coração é colocado à prova. Porque é fácil manter a fé quando os céus se enchem de sinais, quando as orações encontram respostas rápidas, quando milagres acontecem diante dos nossos olhos. Difícil é continuar acreditando quando não há aplausos, quando ninguém percebe o que estamos fazendo, quando parece que o céu está em silêncio. É nesse terreno seco que a verdadeira prontidão para ouvir a trombeta é cultivada. Há um motivo pelo qual Deus, tantas vezes, mantém em segredo aqueles que Ele ama. Ele os esconde para preservá-los. É para que não se corrompam antes do tempo, para que não se percam nas tentações que vêm com a exposição. É para que aprendam a servir longe dos holofotes, onde o único olhar que importa é o do próprio Deus. É para que conheçam a satisfação de obedecer não por reconhecimento humano, mas porque sabem que isso agrada ao Senhor. O soldado que será chamado para a linha de frente precisa antes aprender a se mover nas sombras, a ouvir instruções no meio do barulho, a agir sem precisar de aprovação. Essa fidelidade invisível é uma das riquezas mais valiosas que um cristão pode carregar. É orar quando não há ninguém ouvindo. É estender a mão sem esperar um obrigado. É perdoar sem receber um pedido de desculpas. É dar o melhor sem que ninguém perceba. São essas escolhas, feitas longe dos aplausos e dos olhos do mundo, que revelam quem está verdadeiramente pronto para o toque final. Quando a trombeta soar, não haverá tempo para iniciar uma vida de fidelidade. Ou ela já estará construída, ou já será tarde demais. É por isso que cada ato de obediência hoje, por mais simples que pareça, é como um tijolo colocado na estrutura da sua prontidão. É como afiar a espada antes da batalha. É como abastecer a lâmpada antes da noite cair. Chegará o dia em que o mundo inteiro verá quem viveu para a glória de Deus e quem apenas esteve presente no lugar certo, mas com o coração distante, como alguém que ocupou espaço na arca sem nunca acreditar que a chuva realmente viria. Esperar é algo que todo ser humano faz. Desde o momento em que nascemos, somos expostos a situações que exigem espera. Esperamos o alimento, esperamos o dia amanhecer, esperamos que os problemas se resolvam, esperamos que sonhos se cumpram. Mas há uma diferença enorme entre esperar e vigiar. Quem apenas espera com o tempo pode se cansar, se distrair e até desistir. Já quem vigia vive em estado constante de prontidão, como se o momento esperado pudesse chegar a qualquer instante. A diferença entre essas duas atitudes parece sutil para os olhos humanos, mas no reino de Deus ela é decisiva. Na parábola das 10 virgens contada por Jesus, todas aguardavam o noivo. Todas tinham recebido o mesmo aviso. Ele viria. Todas estavam no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Mas no fim apenas 5 tinham azeite suficiente para atravessar a noite inteira. Isso é vigiar. Não é apenas saber que a promessa existe, mas manter a chama acesa e o azeite cheio, mesmo quando a madrugada se prolonga e o sono tenta dominar. É não permitir que a rotina apague o brilho da chama. É estar preparado, ainda que pareça que nada vai acontecer naquele dia. A dor de quem vigia é real e não pode ser ignorada. É o cansaço de olhar para o horizonte e não ver sinais visíveis do cumprimento da promessa. É ouvir, repetidas vezes, vozes, algumas externas, outras internas, insinuando que talvez Deus tenha se esquecido. É conviver com a sensação de que a espera é longa demais e que talvez nada vá mudar. Mas é justamente nessa resistência silenciosa que se revela o caráter e a fidelidade do servo.
Quem vigia não vive dependente de confirmações constantes para manter a fé. Ele conhece a voz do Mestre, confia no seu caráter e permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece apontar para o contrário. Vigiar não significa ficar parado, com os olhos voltados para o céu, tentando adivinhar quando o momento chegará. Vigiar é uma postura ativa, que se manifesta em pequenas e grandes escolhas todos os dias. É manter as palavras limpas, mesmo quando todos ao redor falam o contrário. É guardar os pensamentos, não permitindo que sementes de pecado e incredulidade germinem. É alimentar a vida de oração e de comunhão com Deus, mesmo quando parece que não há resposta imediata. É continuar praticando o bem, sem esperar reconhecimento, sem precisar de aplausos, sabendo que o Pai que vê em secreto recompensará no tempo certo. Enquanto muitos decidem que só vão se preparar quando virem sinais claros de que o momento se aproxima, quem vigia já vive como se fosse hoje. É como o agricultor que não se deixa enganar pelos dias de seca. Ele continua limpando o campo, regando a terra, cuidando das sementes, porque sabe que a chuva virá. E quando ela chegar, não precisará correr para plantar ou remover as ervas daninhas. Estará pronto para ver a colheita. Assim também será com aqueles que não apenas esperam, mas vigiam. Quando a trombeta tocar, esses não serão pegos de surpresa. Suas lâmpadas já estarão acesas, iluminando o caminho. O azeite não estará pela metade, mas transbordando. E enquanto outros correrão desesperados para buscar o que não prepararam antes, eles estarão prontos para seguir o noivo com alegria, porque se prepararam quando ainda havia tempo. No dia em que o som ecoar, não haverá tempo para preparar palavras ou ensaiar reações. O que sair da boca será apenas o reflexo do que já está no coração. Haverá aqueles que, com os olhos brilhando, dirão: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas também haverá os que, com medo e desespero, clamarão misericórdia, pedindo mais tempo, porque sabem que não estavam prontos. O mais impressionante é que, até esse momento, ambos podem estar no mesmo lugar, ouvindo as mesmas mensagens, cantando as mesmas canções. Dois homens podem sentar lado a lado na mesma igreja, ouvir a mesma pregação, sentir a mesma emoção durante o louvor. Mas no instante do toque final, um verá aquilo como o cumprimento da sua esperança e o outro verá como o início do seu juízo. Isso revela uma verdade dura. A emoção religiosa não é sinônimo de prontidão espiritual. É possível chorar em um culto e viver todos os dias da semana sem compromisso com Cristo. É possível levantar as mãos no domingo e mantê-las presas ao pecado na segunda-feira. O retorno de Cristo não transforma o coração de ninguém. Ele apenas expõe o que ele já era. Perguntas assim não podem ser respondidas superficialmente. Se ele viesse hoje, eu me alegraria ou me desesperaria? Essa resposta não se encontra na ponta da língua, mas nas profundezas de como temos vivido. Nas conversas que temos longe dos ouvidos dos outros, nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. O grito que sair no momento da trombeta não será fruto do improviso, mas de anos de escolhas. Será o eco de tudo o que alimentamos na alma. Por isso, cada atitude hoje é como uma nota escrita na canção que cantaremos naquele dia. Alguns entoarão um cântico de alegria, outros um clamor por mais tempo. Mas o toque será o mesmo. O que muda é a música que cada coração já vinha ensaiando em silêncio. Poucas coisas pesam tanto sobre a consciência quanto a sensação de que o tempo foi desperdiçado. É como olhar para trás e perceber que oportunidades passaram, palavras não foram ditas, reconciliações não foram buscadas e decisões essenciais foram adiadas. O coração sabe que poderia ter feito mais, mas escolheu deixar para depois. O falso conforto de pensar que ainda há tempo é um dos enganos mais perigosos que existe. Ele faz o homem acreditar que pode negociar com o amanhã, como se tivesse controle sobre quando a trombeta vai soar. Mas o amanhã não é uma promessa. É apenas um presente que, se vier, deve ser usado com sabedoria. A verdade é dura. A trombeta não dá aviso prévio. Quando ela tocar, não haverá prazo de última hora para ajustar a vida. O quase pronto será igual ao totalmente despreparado. Não importa o quanto alguém tenha avançado se no dia final estiver a um passo de chegar, mas ainda distante da linha de chegada.
Viver como se não houvesse amanhã não significa agir com pressa impulsiva, mas viver cada dia como se fosse o último antes de estar diante de Cristo. Significa perdoar hoje, sem guardar rancor para resolver depois. Significa confessar agora o que está escondido, sem esperar que a situação piore. Significa entregar áreas da vida que ainda não foram rendidas, porque amanhã pode ser tarde demais. Esse peso não é para gerar desespero, mas para trazer lucidez. Quem entende que o tempo é curto, vive de forma mais intencional. Não se envolve em discussões inúteis, não desperdiça energia com coisas que não edificam, não prende o coração ao que é passageiro. Aprende a valorizar o eterno acima do imediato. Quando o toque final vier, a única paz verdadeira será olhar para trás e saber que, com todas as falhas e limitações, se viveu cada dia para o Senhor. E essa certeza não nasce no momento da trombeta, mas na forma como decidimos viver agora. Antes de qualquer guerra ser vencida no campo aberto, existe uma batalha que acontece em silêncio, no interior do coração. É ali, no território que ninguém vê, que as vitórias mais importantes são conquistadas ou perdidas. O toque da trombeta não vai apenas separar quem se declarou cristão de quem não se declarou. Ele vai revelar quem venceu ou se rendeu nas batalhas invisíveis. A imagem do soldado que afia a espada enquanto outros dormem é poderosa. Ele não está diante do inimigo, não está recebendo aplausos, não está no momento decisivo da luta, mas entende que, se esperar o ataque para preparar a arma, será tarde demais. Assim é a vida espiritual. A preparação acontece antes da guerra visível. Muitos gastam toda a energia lutando apenas contra aquilo que os outros podem ver, buscando manter uma boa aparência. Cuidam das palavras em público, evitam atitudes escandalosas, mas descuidam das guerras que travam sozinhos. O pecado oculto, aquele que ninguém suspeita, é frequentemente mais perigoso do que qualquer acusação aberta. É nesse espaço invisível que o inimigo trabalha com mais liberdade, porque ali não existe a pressão da vigilância externa. A luta contra o pecado interno exige discernimento. É preciso reconhecer a primeira fagulha antes que ela se transforme em incêndio. Uma pequena raiz de amargura, se não for arrancada, pode crescer e sufocar toda a vida espiritual. Um pensamento alimentado em segredo pode se tornar uma ação inevitável com o tempo. A batalha começa na mente, muito antes de chegar às mãos e aos pés. Treinar a mente para perceber e cortar esses impulsos é como treinar um soldado para identificar sons distantes no campo de batalha. Quem vive atento aos pequenos sinais não será surpreendido quando o ataque vier. Essa é a preparação real para o toque final. Vencer as guerras internas para estar pronto no dia da guerra definitiva. O campo de batalha invisível é onde a prontidão verdadeira é construída. Quem vence ali vence em qualquer lugar. Quando a trombeta tocar, a diferença entre vitória e derrota eterna será decidida por essas batalhas que ninguém aplaudiu, mas que o céu inteiro testemunhou. O toque da trombeta não será o começo da corrida, mas a linha de chegada. Quando o som ecoar, o tempo de se preparar terá terminado. Cada passo, cada escolha, cada palavra dita e cada silêncio carregado de intenção terão formado o caminho que trilhamos até esse momento. Não haverá ensaio final, nem oportunidade de última hora para mudar o destino. Para quem viveu para Cristo, esse som será como o anúncio da vitória, o sinal de que a caminhada terminou e que a eternidade prometida começou. O Maranata não será apenas uma palavra, mas um reflexo natural de um coração que passou anos ansiando pelo encontro com o Senhor. Essa alegria não se improvisa, ela nasce de uma vida moldada diariamente pelo amor e pela obediência. Mas para quem deixou o preparo para depois, a trombeta soará como uma sentença. O clamor por misericórdia não será mais um pedido de transformação, mas de tempo, e o tempo já não existirá. O desespero de perceber que as oportunidades ficaram para trás será maior que qualquer medo terreno já sentido. Por isso, a grande questão não é quando a trombeta vai tocar, mas o que ela vai encontrar em nosso coração. Se viesse agora, que palavra sairia dos seus lábios? Alegria ou temor?
expectativa ou arrependimento tardio? Essa resposta já está escrita na forma como vivemos hoje. O convite é claro e direto ao mesmo tempo. Não espere pelo som final para decidir de qual lado estará. Viva agora como quem já ouve, ao longe, o eco desse chamado. Porque quando ele vier, o que estará em jogo não é apenas o fim de uma história, mas o começo de uma eternidade. E como prometido para quem ficou até o fim, aqui está a frase rara de Spurgeon: se você não busca a santidade, não ouse se chamar cristão. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tem também estes outros aqui que com certeza irão te edificar. Deus abençoe e te espero no próximo vídeo.